Hello, turma do nono B, e aí, como é que vocês estão? Hoje nós temos a nossa aula de português. E a nossa aula de português, ela vem hoje com um assunto que complementa o que nós vimos. Nós vimos sobre as orações coordenadas e vimos sobre ordem direta, ordem inversa. Vimos que uma oração tem a sua forma completa quando possui sujeito, verbo e complemento do verbo. Até sobre isso nós vamos falar hoje. Quais são esses complementos do verbo? Peraí que tem uma luzinha empatando. Complementos do verbo. O que é isso? Complementos do verbo são termos que completam o sentido de alguns verbos. Existem verbos que precisam desses complementos. Outros verbos, eles não precisam. Por exemplo, se vocês me perguntam, professora, cadê Sabrina? Eu digo assim, Sabrina viajou. Encerrou a conversa. Então, o verbo viajar é o que a gente chama de verbo intransitivo. Por quê? Porque ele sozinho tem um sentido completo, né? Vocês me perguntam, vamos supor que alguém diga, gente, nunca mais vi aquele cantor Gabriel Diniz. Aí alguém diz assim, você não sabia não, Gabriel Diniz morreu, né? Então, a pessoa pode perguntar, de quê? Quando? Como? Né? Mas isso ela pode perguntar. Eu não preciso responder essas perguntas para o sentido da palavra morrer está completo, certo? Então, Gabriel Diniz morreu. Então, o verbo morrer tem um sentido completo. Esses verbos de sentido completo chamamos de verbos intransitivos, certo? No entanto, aqueles verbos que precisam de algum complemento para terem seu sentido compreendido são chamados de verbos transitivos, tá? Por exemplo, eu digo assim, eu tenho. Se eu disser a frase eu tenho, só isso, vocês vão entender o sentido dessa frase? Não. Então, o verbo ter, ele é um verbo intransitivo? Ele tem um sentido completo? Não. Ele precisa de quê, gente? De complemento, tá? Então, esses verbos que precisam de complementos são chamados de verbos transitivos, certo? Aí nós temos alguns exemplos de verbos transitivos que eu vou dar para vocês. Então, vamos lá. Ó. Vou aproximar vocês mais um pouquinho para verem o quadro. Eu coloquei aqui no quadro para vocês, ó. Verbos transitivos são aqueles que precisam de complemento para terem o seu sentido completo, certo? Verbos intransitivos, eles já são completos, não precisam de complementos. Exemplo de verbo transitivo, como é que eu vou saber? Lembram que lá no início nós estudamos o que era verbo, lembra? E muita gente diz assim, para que estudar isso? Se isso a gente vê na quarta série, na quinta série. Porque vocês vão ver agora. Eu preciso achar o verbo da oração para eu saber se ele é transitivo ou intransitivo. Ou qual é o tipo de transitividade que ele tem. Vejam aqui, ó. Se eu chego na sala, imagine, a gente lá na sala e eu chego, gente, eu vi. Eu vi. Essa frase está completa? Não. Vocês iriam me perguntar alguma coisa. O que seria? Eu digo, gente, não, eu vi. Vocês iam perguntar, professora, você viu? Isso. O quê? Não é? Então, eu digo, eu vi o bandido. Eu vi o bandido. Então, o verbo ver, ele só está completo se tiver o complemento dele. Se não tiver, eu não tenho como entender o sentido da frase, tá? Então, eu vi o bandido. Qual é o complemento do verbo ver? O bandido. Outra frase. Vamos lá. Chego na sala e digo, olha, não quero. Não quero. O que é que vocês vão perguntar? Professora, a senhora não quer o quê? Não é assim? Professora, a senhora não quer o quê? Não quero. Não quero vocês em duplas. Lembram, né? Que eu não quero vocês em duplas. Então,
qual é... Agora sim minha frase tem sentido. Se eu disser só não quero, não tem sentido, né? Então, qual é o complemento do verbo querer? Vocês em duplas. Esse é o complemento. Já quando eu digo assim, eu preciso, turma, eu preciso. O que é que vocês me perguntam? Eu preciso o quê? Não, o que é que vocês vão perguntar? Professora, a senhora precisa de quê? Do quê? Não é assim que vocês perguntam. Então, a senhora precisa de quê? De quê? Olha, eu preciso de um lápis. Observe, o complemento do verbo precisar vai ser de um lápis. O que é que eu quero mostrar com isso? Existem dois tipos de verbos transitivos. Existe o verbo transitivo direto e existe o verbo transitivo indireto. Verbo transitivo direto é aquele que precisa de um complemento que não tem preposição, certo? Quais são essas preposições? De, em, com, certo? Então, quando o verbo pede um complemento sem essas preposições, esse verbo é um verbo transitivo direto. E o seu complemento vai se chamar de objeto direto. Então, nesse caso, o verbo ver é um verbo transitivo direto e o bandido é um objeto direto. Certo? Ok. Vamos ver o segundo exemplo. Agora vamos lá para outra frase. Não quero vocês em dupla. Entre o verbo querer e o complemento, tem preposição aqui? Olhem bem, ó. Entre o verbo querer, dá um zoom aí na sua tela. Entre o verbo querer e o complemento vocês, tem preposição? Não. Então, o verbo vai ser transitivo direto. Querer também é um verbo transitivo direto, certo? E seu complemento, vocês em duplas, é um objeto direto também, tá? Agora vamos ver o próximo. Deixa eu pegar aqui um piloto de outra cor para facilitar a visão de vocês. Beleza, vamos lá. Aqui no próximo. Eu preciso de um lápis. Olá. O verbo precisar. Entre o verbo e o complemento tem uma preposição? Tem. A preposição de. Quais são as preposições? Ó, as mais comuns eu vou colocar aqui. De, com, em. Esse em pode estar no formato de no ou na, certo? A, certo? Elas são várias. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, pera, certo? Mas essas são as mais comuns que vocês vão encontrar fazendo o complemento dos verbos transitivos indiretos. Então, aqui, entre o verbo precisar e o complemento um lápis, tem uma preposição. Logo, esse verbo não vai ser transitivo direto. Esse verbo vai ser transitivo indireto. Por quê? O verbo transitivo indireto é aquele que possui entre ele e o complemento uma preposição, certo? Então, esse complemento aqui vai ser um objeto indireto. Um objeto indireto, tá? Por que a gente está estudando isso? Porque nós estamos estudando as orações subordinadas. O que acontece nas orações subordinadas? As orações subordinadas, elas formam um período. Estão juntas em um período, assim como as coordenadas. No entanto, subordinação. Vocês já pararam para pensar o que é subordinação? Subordinação é quando um depende do outro. O empregado é subordinado a seu patrão, certo? Então, nós que trabalhamos somos subordinados. Eu sou funcionária do Estado, eu sou subordinada ao Estado. O secretário da Educação, o governador são meus patrões, certo? Então, eu sou subordinada a eles. Então, o que é subordinado? É dependente, certo? Então, as orações subordinadas, elas possuem uma relação de dependência umas com as outras, em que a oração subordinada vai completar o que está faltando na oração
principal. Mas antes da gente ver isso, eu preciso mostrar para vocês esses verbos transitivos. Por quê? Porque um tipo de oração coordenada, ou perdão, de oração subordinada, vai se chamar oração subordinada objetiva direta, porque vai assumir o papel de objeto direto. E outro tipo vai ser oração subordinada objetiva indireta, porque vai assumir o papel de objeto indireto, certo? Então a gente precisa estar afiado nisso. Então hoje eu vou deixar aí para vocês no WhatsApp uma atividade sobre subordinação, ou perdão, sobre verbos transitivos. Vou pedir que vocês identifiquem verbos transitivos, se é direto ou indireto. Vou pedir que vocês identifiquem verbos intransitivos e vou pedir que vocês identifiquem e classifiquem os complementos. Ok? Combinado? Não deixem de fazer, tá bom? Conto com vocês. Bye, bye!